TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. TV Farol, a TV feita pra você. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é uma realização do IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. O programa de hoje, estamos completando 2 anos, é um programa que a gente vai transparecer e vai deixar de notar muita satisfação. Você que assiste, você que é nosso telespectador assíduo, sabe do esforço, do empenho, e esse programa está aqui, mostrando algumas falhas na nossa gestão de segurança, algumas críticas políticas, mas sempre voltado para que a gente tenha uma Alagoas muito melhor. Eu vou aproveitar também e fazer um pedido. Um dos nossos apoiadores aqui, você sabe, a gente depende disso para manter o programa no ar, ele adquiriu um caminhão HR Hyundai há 3 dias atrás, um pouquinho mais talvez, e esse caminhão, no momento em que saiu da loja e foi até a empresa colocar um baú, esse caminhão foi furtado. Perdão, esse caminhão foi roubado. O caminhão tem uma cabine branca, o baú é metálico e a placa é ORD 7561. Se você, por acaso, verificar, encontrar esse caminhão, ainda que abandonado por aí, a gente pede aqui uma gentileza. Liga para o telefone 3315-1970, 3315-1970, que o pessoal vai entrar em contato conosco para que a gente possa ajudar esse apoiador aí. É importante, faz a sua parte. Se você também for policial civil, policial militar, policial rodoviário, o AGRA, o LESA, que está sempre aqui conosco, dá esse apoio aqui, porque a gente precisa ajudar esse pessoal. Aliás, isso, infelizmente, é uma constante no nosso Estado, mas vamos tentar aqui recuperar desse pessoal. A gente agradece aí. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui o representante de uma instituição que a gente tem que vangloriar, elogiar, que é a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Estamos recebendo aqui o doutor Daniel Alcoforado, que é o defensor-geral do Estado. A gente dá as boas-vindas ao senhor e eu já vou começar fazendo uma pergunta. O senhor poderia dizer, doutor Daniel, quais são as atribuições da Defensoria Pública em nosso Estado? A Defensoria Pública foi uma instituição criada com a Constituição de 88 e incumbida de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos necessitados. Então, aqueles cidadãos que não possuem recursos financeiros para contratar um advogado particular e acessar a justiça, dispõem do serviço da Defensoria Pública, né,
que é uma instituição notabilizada para prestar este papel e terá, evidentemente, garantido esse direito fundamental de acesso à justiça. A partir de 88, as atribuições da Defensoria, né, a partir de leis orgânicas que foram editadas pelo Poder Legislativo, elas se expandiram. Então, além do acesso à justiça propriamente dito, ou seja, da atuação no âmbito do Poder Judiciário, a Defensoria Pública também presta um papel extrajudicial, que vai da educação em direitos, né, da conciliação, da mediação de conflitos. Então, passa a ser uma instituição também de disponibilizar àquela população direitos, né, que possam incluí-la, né, dentro de uma cidadania, né, efetiva. Então, passa a ser uma instituição também de garantir a cidadania da população carente. Então, além do âmbito civil, nas demandas de família, que são de fato o grande volume de procura, de demanda da Defensoria Pública, nós atuamos na área criminal, na área do direito do consumidor, na área da criança e adolescente, na área do direito à saúde, uma procura que se ampliou muito a partir do momento que o Sistema Único de Saúde se fragiliza no nosso estado, no nosso país, né? Então, o feixe de atribuições é bastante amplo. Então, ele vai de toda aquela demanda que seja de competência da Justiça Estadual, é uma atribuição da Defensoria Pública Estadual, desde que aquelas pessoas que procuram o serviço, né, sejam pessoas que não tenham condições de acessar o Poder Judiciário ou de buscar o serviço de um advogado particular. Não é à toa, então, que fizemos esse elogio aqui no início do programa. Leonardo, por favor. Inicialmente, eu gostaria de saudar aqui o nosso convidado, é um prazer tê-lo conosco, e gostaria de indagá-lo para que fizesse um histórico da Defensoria Pública aqui em Alagoas, como ela começou a funcionar e depois aí, quando houve efetivamente uma instituição, concurso para o quadro da Defensoria, que o senhor pudesse explicar isso para a gente? A Defensoria foi criada por meio de uma lei delegada no ano de 2001. E só realizou o seu primeiro concurso público no ano de 2002. E os primeiros defensores públicos a ocuparem esse cargo aqui em Alagoas ingressaram, né, após nomeações em 2003. Né? Eu sou desse primeiro concurso, eu e mais 39 colegas, fomos 40 que ingressamos na Defensoria em 2003, e a partir daí nós fomos lotados, designados para esses municípios do interior do estado, onde ainda não havia a prestação de serviço da Defensoria, né, porque na capital esse serviço era prestado por procuradores de Estado, procuradores de autarquia e advogados fundacionais, né, desviados da função primordial deles para prestar assistência jurídica à população em razão da ausência, da carência de defensores públicos. E somente em 2009 foi realizado, 2010, foi realizado o segundo concurso público. A gente vai a um breve intervalo, não muda de canal não. Quer se sentir seguro? A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos à nossa entrevista. Lembrando a vocês, o programa Segurança e Debate completa essa semana 2 anos. Tenho que recordar, isso é fruto de um projeto, de um estudo, de uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Faculdade Estácio. Então, lembrando, a Estácio aproxima você do mercado de trabalho, aproxima você da coisa prática. A universidade te coloca no mercado de trabalho. Não esqueça, a Estácio está aqui com a gente desde o início. Voltamos à nossa entrevista aqui com o Dr. Daniel Alcoforado, que é defensor-geral do Estado de Alagoas. Leonardo, quer fazer mais uma pergunta? O defensor queria ainda terminar aquelas afirmações acerca das assessorias militares, não é isso? E só para informar, né, a situação atual da ação judicial, da ação civil pública, né, porque em primeiro grau, a doutora Esther Manso, da 16ª Vara da Fazenda Pública, concedeu uma liminar, né, determinando a redução para 35% dos policiais militares nas assessorias. Né, dessa decisão nós agravamos, a Defensoria Pública agravou através do Núcleo de Tutela Coletiva do defensor Ricardo Melo, porque entendemos, buscando que o tribunal, né, reformasse a decisão no sentido de extingui-las todas, exceto um pequeno percentual no gabinete militar do governador, porque é o comandante em chefe da Polícia Militar. Mas, paralelamente, o Estado de Alagoas interpôs um pedido de suspensão e, lamentavelmente, o tribunal, através do presidente Zé Carlos Malta, entendeu por suspender a decisão. Né? Ele mencionou, expressou as razões jurídicas para tanto, mas a Defensoria buscará, através dos meios adequados, dos recursos adequados, né, buscará até o final, né, fazer com que prevaleça o seu entendimento de que a prevalência das assessorias militares é inconstitucional. Que bom ver isso, né? Exatamente, concordamos totalmente com isso. Gostaria de aproveitar agora uma fala sua do primeiro bloco acerca da sua designação para o cargo de defensor público geral através de uma eleição direta da categoria, assim como no Ministério Público, que o Procurador-Geral de Justiça, o governador, nos últimos mandatos, também vem escolhendo o promotor ou procurador mais votado na categoria. Isso se coaduna com o que pensamos aqui e defendemos para a Polícia Civil, por exemplo. O delegado-geral pode ser indicado através de uma eleição na categoria e o governador apenas complementando com a nomeação. O comandante-geral da Polícia Militar também poderia ser feito dessa forma, até porque entendemos que haverá um comprometimento maior dos profissionais, como acredito que haja hoje na Defensoria Pública e ocorreria nas instituições de segurança pública. Então é uma bela ideia, por que não estender para essas instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, essa ideia do mais votado ser indicado para atuar naquele cargo. Doutor Daniel, eu faço também um questionamento. De que forma a Defensoria ajuda, ela pode atuar com relação aos dependentes químicos que não querem ser tratados, aqueles involuntários? Atualmente, né, temos uma grande demanda de pessoas, familiares, amigos, né, de dependentes químicos, notadamente o crack, que procuram a instituição diariamente. Eu posso lhe assegurar que
mais ou menos uma dezena de pessoas procura diariamente a defensoria atuar, né, em prol e benefício desses dependentes químicos, buscando um tratamento médico, né, um tratamento seja ambulatorial, seja através de internação nos sistemas de saúde pública, né? E hoje nós ingressamos com ações individuais, né? A pessoa munida de um laudo médico, de um relatório médico, que demonstre que aquele cidadão, né, está cometido dessa doença, né, a doença da dependência química, e a defensoria, então, munida desses documentos, ingressa com ação judicial, né, e buscando esse tratamento. Ou, muitas vezes, encaminha para o sistema de saúde, que hoje é gerenciado pela Secretaria Estadual da Paz, que tem uma rede de entidades, né, acolhedoras, e muitas vezes, quando esse tratamento é voluntário, quando o dependente aceita se tratar, né, isso vem acontecendo regularmente. Naqueles casos em que o dependente não quer se tratar, são os casos que a gente chama de tratamento de internação involuntária ou compulsória, né, a Defensoria Pública tem ingressado com demandas judiciais, mas entende que essa não é a situação ideal, né? Essa demanda não é uma demanda da justiça, é uma demanda da saúde, né? E o cidadão, para ter esse tratamento, não pode ter que ir buscar o Poder Judiciário, né? Os mecanismos usuais de saúde pública devem oferecer uma alternativa terapêutica a esses doentes, a esses enfermos. Então, nós estamos, junto com as secretarias de Estado da Saúde do município e a Secretaria da Paz, tentando criar, dentro do Estado de Alagoas, né, uma rede de tratamento involuntário. Temos reuniões periódicas, já há uma comissão criada com prazos estipulados, e eu creio que em muito pouco tempo nós já teremos em Alagoas essa rede de tratamento de dependentes químicos involuntária. E aí poderemos, quando as famílias chegam até a Defensoria Pública, encaminhar essas pessoas para essa rede de saúde sem necessidade de ajuizar, judicializar esse pedido. Então eu posso afirmar aqui ao nosso telespectador, por exemplo, se um pai, uma mãe, um familiar que tem um filho, um parente nessa situação, ao invés de acorrentá-lo, como tem sido uma constante, ele pode procurar a Defensoria para contar com esse apoio, porque muitas vezes, né, pode até ser indiciado por prender seu filho, por acorrentar, mas a gente entende que é o desespero, a vontade de protegê-lo. Ele poderia procurar a Defensoria nesse caso? Claro, a Defensoria está sempre de portas abertas. Nós vamos ter que analisar a situação, por quê? Porque, como eu disse, em Alagoas nós ainda não contamos com a rede de internação involuntária. Então, por mais que a gente ingresse com a demanda judicial, que o judiciário dê guarida a esse pedido, nós não vamos ter vaga dentro de Alagoas para a internação involuntária, né? Então, nós identificaremos a situação. No caso de tratamento voluntário, nós daremos vazão a essa demanda, porque nós temos como, né, conseguir, através da Secretaria da Paz e da rede de acolhedores, das unidades de acolhimento, né, que essa pessoa seja tratada. E nos casos de internação involuntária, né, nós estamos cremos que em muito pouco tempo nós criaremos, junto com os gestores da saúde e da Secretaria da Paz, essa rede de internação involuntária. Gostaria que o senhor comentasse acerca da Defensoria Pública. A gente está verificando aqui a importância do trabalho dela, e o que me chama a atenção é que estados dos mais ricos do país, como São Paulo, por exemplo, o Paraná, estão muito atrás nessa atuação da Defensoria. Gostaria que explicasse aos nossos telespectadores que é algo inimaginável que São Paulo, por exemplo, esteja anos-luz atrás até mesmo de Alagoas, do Rio de Janeiro. Como estão as defensorias públicas ao longo do país, assim? Na realidade, a Defensoria do Rio de Janeiro, né, por ser a mais antiga, né, nacionalmente, ela é um paradigma, né? Então ela está no estágio de estruturação bem mais avançado do que as demais defensorias brasileiras. Em contraponto, estados tidos como ricos, né? São Paulo é um deles, que só foi criar sua Defensoria Pública há poucos anos, há 6, 7 anos, né? O Paraná está realizando o primeiro concurso público, Santa Catarina da mesma forma. Então, na verdade, a
estruturação das defensorias no Brasil não tem uniformidade, né? E hoje Alagoas é um estado referência no Nordeste, né, em termos de defensoria pública. Por quê? Porque conseguiu se organizar, apesar do pouco tempo, né, vamos atingir ainda 10 anos de instituição, né, apesar do pouco tempo, nós conseguimos nos organizar no sentido de prestar um serviço de qualidade à população. Então, Alagoas no Nordeste é referência, né, o Rio de Janeiro no Brasil é referência, e estados, né, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, né, ainda no modelo de defensoria ainda incipiente, que não consegue ainda, né, estender seus braços para grande parte da população carente. Pormenorizando esse bom trabalho que a Defensoria vem desempenhando, o senhor poderia dar números à população, atendimentos, ações, o que poderia passar para a gente, para que tenhamos conhecimento? O ano passado, nós fechamos o relatório anual há cerca de um mês, nós batemos todos os recordes de atendimento na Defensoria Pública. Nós atendemos, no geral, mais de 110 mil pessoas no ano, né? Isso, 90 mil pessoas na área civil e mais ou menos 20 mil pessoas, né, entre familiares, presos, cidadãos acusados na área criminal, né? Nós incrementamos, né, o nosso atendimento em mais de 40% em relação a 2011. Isso se deve principalmente pelo ingresso de novos defensores públicos no quadro, o que faz com que a instituição consiga estender seus braços para um maior número de pessoas, além, evidentemente, é preciso enaltecer o trabalho, né, comprometido de todos esses profissionais, sejam defensores públicos, sejam aqueles que fazem a área meio, né, os servidores de apoio do quadro da Defensoria, que ainda é uma carência muito grande que nós temos. Aproveitando, o senhor falou aí dos números na área civil, que a gente sabe da importância nas ações, vara de família, né, pensões alimentícias, mas chamou a atenção o número mais reduzido nas varas criminais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da atuação da Defensoria Pública nas varas criminais, como é que tem sido esse trabalho, e nas unidades prisionais, né, que vemos muitas reclamações, que os presos estão com tempo excedido de recolhimento. Qual o papel da Defensoria, o que está bom, o que pode ser melhorado nessas áreas? A discrepância entre o número de atendimento civil e criminal, na verdade, é em razão da grande procura, que é muito maior, a demanda é muito maior na área civil, em razão até pelo espectro de atribuições ser muito maior. Com relação à área criminal, nós atuamos em todas as varas criminais aqui de Maceió e, evidentemente, junto às varas criminais de todos os juízes, comarcas onde a Defensoria está presente no interior do Estado, né, em 29 comarcas. E a atuação se dá pela garantia do direito de defesa dos acusados, né, uma defesa que nós fazemos de forma integral, né, com recursos até os tribunais superiores, STJ e STF, passando pelo acompanhamento permanente no âmbito do segundo grau, com defensor exclusivo de acompanhamento no âmbito do segundo grau, né, com a central de flagrantes, onde nós recepcionamos todos os flagrantes, né, comunicados pela Polícia Civil, que é uma exigência legal, a comunicação da Defensoria Pública, e a atuação na totalidade desses flagrantes. Então, todo flagrante que abarca na Defensoria Pública, na central de flagrantes aqui da capital, em todos eles haverá a atuação da Defensoria Pública, a pedido de relaxamento, a pedido de liberdade provisória, a pedido de fiança, né, de decretação de fiança. Então, em todos eles, a Defensoria Pública presta atendimento, a par de todo o acompanhamento do processo criminal, desde o recebimento da denúncia, no caso, até a decisão final, né, em trânsito em julgado, seja no segundo grau ou nos tribunais superiores. A par disso, dentro do sistema prisional, além de termos um defensor, né, que trabalha exclusivamente no âmbito da execução penal, acompanhando as penas, o cumprimento de penas daqueles cidadãos que já estão condenados, todos os defensores públicos do núcleo criminal da Defensoria Pública, são 8, né, eles têm um regime de revezamento de visitas e acompanhamento das prisões
de cidadãos dentro das unidades prisionais. Então, frequentemente, há uma escala de visitas, os defensores visitam as unidades prisionais, prestam atendimento aos presos, né, que estão sob sua atribuição, e a partir daí colhem as reclamações, os anseios dessas pessoas e buscam o Poder Judiciário com relação a pedidos, né, que podem ser feitos em benefício desse cidadão, seja de visita familiar, seja em relação à situação do cárcere, seja em relação a algum pedido processual, né, que possa ser feito em favor deles. Nós recebemos aqui uma pergunta de uma telespectadora, de nome Marisa, onde ela diz o seguinte: ela gostaria de saber se a atuação do defensor público é menos célere, é menos rápida do que de um advogado particular. O senhor acredita que isso acontece ou não? Não, eu não creio que isso aconteça, né? Para você ter uma ideia, nós implementamos um regime de atendimento na Defensoria Pública, na área civil, por exemplo, que o cidadão não precisa, né, não há marcação de atendimento. A Defensoria, quem chegar, independente do número de pessoas que for buscar a instituição em determinado dia, ela será atendida, né? E as ações judiciais dentro da Defensoria Pública têm prazo máximo de 30 dias para serem encaminhadas ao Poder Judiciário. Evidentemente que nós contamos ainda com problemas crônicos no âmbito do Poder Judiciário no que diz respeito à celeridade, né? E como o sistema de justiça, né, depende de uma conjugação de agentes, Defensoria, OAB, Ministério Público e Judiciário, sempre problemas identificados em algum desses atores, né, termina gerando consequências no processo como um todo. Mas eu posso garantir que, em termos de celeridade, o trabalho que o defensor presta é muito semelhante a que um advogado particular presta ao cidadão. Me acrescentar aqui que, em termos de qualidade, a gente sabe que também, porque o defensor público passou por um concurso dificílimo, disputadíssimo, e demonstra já por isso a sua qualidade técnica aí no trabalho jurídico. Bom, literalmente a gente está se sentindo um pouco mais seguro, e eu quero lembrar a vocês, o programa Siga Bem Criança é fomentado, incentivado aqui também pela TV e Rádio Farol e pelo programa Segurança e Debate, apoia essa campanha. Se você verificou que crianças estão sendo aí molestadas ou utilizadas, faça o seu contato, ligue para o Disque 100 e faça essa denúncia. Não concorde com isso, vamos proteger aí a nossa garotada. A gente vai agora a um breve intervalo e volta já já. TV Farol, a TV feita para você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se.
TV Farol, a TV feita para você. Voltamos ao nosso programa, lembrando a vocês, o programa Segurança e Debate está completando 2 anos e a gente só tem a agradecer a vocês e a todos aqueles que nos apoiam para manter esse programa aqui no ar. Lembro a vocês que um dos nossos apoiadores teve o seu caminhão roubado, é um caminhão HR Hyundai, cuja cabine é de cor branca, tem um baú metálico, a placa é ORD 7561. Se você encontrar esse caminhão aí, ainda que abandonado, liga para esse número, por favor, que o pessoal entre em contato conosco. É o 3315-1970. A nossa entrevista de hoje é com uma pessoa que realmente nos deixa muito feliz. Além de ser literalmente um defensor público, ele abdicou da sua assessoria militar e a gente concorda, defende, e um bom gestor procede assim como o doutor Daniel Alcoforado. Doutor Daniel, Leonardo, tem mais alguma pergunta? Sim, eu gostaria de ouvi-lo. O senhor atualmente é gestor da Defensoria Pública, essa instituição tão importante, mas como cidadão, né, qual a visão que o senhor tem do atual momento da segurança pública em Alagoas, já que está aqui vivendo, tem família, o que dizer desse momento em que estamos passando? Leonardo, o momento é difícil, né? Não há como negar que nós ultrapassamos, nós estamos passando por um momento de muitas dificuldades, né? Os índices de violência são alarmantes, não há como esconder isso, seja no que diga respeito a homicídios, seja no que diga respeito a crimes contra o patrimônio, né? Mas como um alagoano de coração, eu acredito muito que é possível sair dessa atual situação. Eu acredito nos organismos de segurança locais, né? O que me dá esperança também, eu percebi que os últimos dados oficiais demonstram que a curva no que diz respeito a homicídios do Estado deixou de crescer, né? E ela é uma curva já em descendência, né? Evidentemente que, para que isso seja sustentável, é preciso que, além de investimentos na segurança pública, o que me parece que está sendo feito com o apoio do governo federal, né? O empenho do governo local, do governo estadual, é preciso investimentos em áreas sociais, né? E eu falo isso com conhecimento porque lido diariamente com a parcela da população mais sofrida, mais necessitada, precisa de acesso a serviços públicos primários, né? A saúde, a educação, a lazer, né? As crianças precisam ter vaga na escola, precisam ter instrumentos, né, locais perto da sua casa de esporte, lazer. Então, é preciso investimentos nessas áreas para que esses números que hoje estão caindo, principalmente no que diz respeito ao homicídio, eles se tornem sustentáveis, né? Essa queda seja mais acentuada, que é necessário, e que isso se sustente. Porque investimentos apenas em segurança pública, né, num primeiro momento, vão criar essa ideia de diminuição dos índices de violência, é verdade, vão criar a sensação de segurança, de insegurança vai diminuir, mas eles não serão sustentáveis, né? Então é preciso que os investimentos também sejam destinados a essas áreas de serviços que são primários e que precisam de uma atenção muito especial das autoridades públicas. Bom, então fica aqui o meu pedido, vou aproveitar, Leonardo, ao nosso secretário de Educação, Adriano Soares, uma solução, uma ideia, uma postura salarial para os nossos professores espontânea. Eu gostaria tanto de ver isso. Deixa a sua marca, secretário, como um secretário que acreditou nos professores. A gente ouviu aqui o defensor, o doutor Daniel, explicando, é preciso um conjunto de ações, né? Investimentos na segurança, mas investimentos também na educação. Vamos ocupar essa garotada, a gente tem tanta escola grande aí, mal aproveitada, sábados e domingos, essas escolas fechadas. Vamos aproveitar melhor e uma boa política salarial para os nossos professores. Gostaria até de lembrar daquela frase, né? No Japão, doutor Daniel,
o único profissional que não se curva diante do imperador é o professor. Mas os nossos aqui estão com a cuia na mão pedindo socorro. Leonardo, por favor. Gostaria de ouvi-lo, ouvir a opinião da Defensoria Pública acerca dos desvios milionários que nós temos aqui de recursos públicos em Alagoas, até a merenda escolar é desviada para alimentar aí fraudes, pessoas dadas a essas práticas, e infelizmente a Justiça não vem atuando com a velocidade, com a celeridade que nós gostaríamos. Então gostaríamos de ouvir, será que é o entrave da legislação, ou o que é? Como a Defensoria enxerga tanto o desvio como a lentidão na apuração da Justiça? Bom, primeiramente, os desvios são inaceitáveis, né? E são eles que de fato geram essas mazelas sociais em que nosso Estado, infelizmente, né, me parece que tem índices vergonhosos, preocupantes. Então, os desvios devem ser reprimidos, né, da forma mais enfática possível. Por outro lado, as apurações desses crimes e a tramitação dos processos judiciais devem ser mais céleres, né? E a gente entende uma atitude até muito louvável do ex-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sebastião Costa Filho, né? Criou uma comissão, né, exclusiva para lidar com esses processos de improbidade administrativa, comissão que me parece que foi mantida pelo desembargador Zé Carlos Malta, o que é também elogiável. Então nós precisamos disso, medidas que de fato deem atenção, né, a devida atenção a esses processos para que eles tramitem com a celeridade maior possível, para que esses crimes sejam reprimidos, as pessoas sejam responsabilizadas e nós não tenhamos aquela, né, sensação que é generalizada de total impunidade com relação a esses crimes e isso contribui evidentemente para que eles voltem a acontecer em maior larga escala, né? O que é preciso também registrar, e que é louvável, foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal com relação ao mensalão, que me parece que dá um exemplo ao Poder Judiciário como um todo, né, de como esse tipo de crime deve ser tratado, né, com celeridade, né, e com muita rigorosidade. Felizes com as suas observações, tanto o julgamento da ação penal 470, o mensalão, como essa comissão de magistrados formada pelo presidente anterior do Tribunal de Justiça foram muito elogiados aqui no nosso programa. Entendemos que são essas iniciativas para tentar diminuir esses índices absurdos de corrupção que o nosso país é obrigado a conviver. Nosso pensamento é esse mesmo. E gostaria de aproveitar para ouvi-lo acerca desse projeto que está em andamento lá no Congresso Nacional, que diz respeito à autonomia financeira da Defensoria Pública, já que bons serviços estão sendo prestados, natural a instituição pleitear melhorias, verbas que possam dar o devido encaminhamento. Como é que seria esse projeto de autonomia financeira? A Emenda Constitucional 45 garantiu às defensorias públicas a autonomia administrativa e financeira, né? E para que isso se efetivasse, é necessária alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, criando um limite específico para a Defensoria Pública, assim como existe o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né, criando um limite específico de gastos com pessoal. Esse projeto, né, o PLP 114, ele exatamente alterava a Lei de Responsabilidade Fiscal, retirando um limite que era específico do Poder Executivo e destinando às defensorias públicas. E havia uma gradação anual que em 5 anos nós já atingiríamos na Defensoria Pública um limite de 2%. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, por unanimidade na Câmara dos Deputados, né, fato que é muito raro, né, mas todo o Parlamento entendeu a importância do projeto, a importância de valorizar, de fortalecer esta instituição, que é a Defensoria Pública, mas infelizmente a presidenta Dilma vetou esse projeto integralmente, né, sob o argumento de que causaria dificuldade às finanças dos estados.
né, o que nós não concordamos. Né? A Defensoria Pública discutiu esse projeto exaustivamente com o Poder Executivo Federal, com o Legislativo. Esse projeto tem nota técnica de apoio do Ministério da Justiça e do próprio Gabinete Civil da Presidência da República, mas por pressão do CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, a Presidenta terminou por vetar esse projeto. Nós estamos agora na fase de apreciação do veto pelo Congresso Nacional e a Defensoria tem lutado, a Defensoria Pública Nacional tem lutado para que esse veto seja apreciado e seja derrubado, para que finalmente as defensorias públicas tenham a autonomia que está garantida no texto constitucional. Eu acho tão interessante, né? Quando a gente precisa de uma dotação orçamentária para algo sério, algo idôneo, as dificuldades são tremendas. Mas quando a coisa vai para um desvio, tudo acontece de uma forma tão rápida, né? Mais algum comentário, Leonardo? O senhor já falou anteriormente sobre a atuação da Defensoria Pública em relação aos dependentes químicos, que obviamente é da área de saúde pública. Mas nós sabemos que a Defensoria tem no restante da saúde pública, né, pessoas que precisam passar por cirurgias urgentes, tratamentos um pouco mais dispendiosos. Se não fosse o apoio da Defensoria, muitos teriam problemas sérios de saúde. O que o senhor pode dizer a esse respeito? É verdade, é verdade. Já há alguns anos, essa demanda da Defensoria Pública ela é crescente, né? Dia a dia cresce. Isso é consequência da fragilidade do nosso sistema público de saúde, né? As pessoas não conseguem ter acesso, né, administrativamente às políticas públicas de saúde, a aquisição de medicamentos de alto custo, a procedimentos cirúrgicos, a internações, e lamentavelmente dependem ingressar no judiciário, né, conseguir uma decisão judicial para que os gestores públicos das secretarias de saúde possam atendê-los, né, e prestar o serviço que é universal, né? Essa demanda hoje já é considerada a maior demanda da Defensoria ao lado da área de família, né? E estamos em permanente diálogo com os gestores públicos de saúde no sentido de providências que amenizem esse problema que é a judicialização da saúde, né? Se por um lado essas pessoas não teriam acesso à saúde sem que judicializassem o seu pedido, por outro lado isso gera distorções no sistema de saúde, porque cria, né, despesas não planejadas, né, incentiva desvios de recursos públicos, porque, né, as compras são feitas sem que sejam observados os procedimentos necessários, procedimentos legais necessários. Então é preciso que essa judicialização diminua. E para isso é preciso reorganizar o sistema público de saúde, a fim de que essas pessoas que hoje só têm acesso por meio de uma decisão judicial, passem a ter esse acesso garantido, né, pela via administrativa. Bem, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. O meu acerto do alvo eu não posso deixar de dedicar ao nosso programa. Com muita luta, com muito esforço e com o apoio de vocês que acreditam nesse programa, a gente completa essa semana 2 anos. Então esse é o meu acerto no alvo. O meu erro do alvo eu não posso deixar de dedicar a alguns funcionários do Tribunal de Contas. Esse pessoal, além de integrar a assessoria militar, a gente recebeu aqui a informação que há mais de 2 anos eles não aparecem para trabalhar. Estão fora da atividade fim, recebendo gratificações e não aparecem para trabalhar. Fomos informados que basta a gente puxar lá as filmagens das câmeras, a gente verá que esse pessoal não está comparecendo há mais de 2 anos. No entanto, as folhas de ponto estão regularmente assinadas. Esse é o meu erro do alvo, é muito triste, depois que a gente vê aqui uma entrevista com o doutor Daniel, sabendo que não concorda com isso, como nós também. Isso não é salutar para a população alagoana. Esse é o meu erro do alvo. Hoje eu tenho 2 acertos. O primeiro deles, obviamente, também vai para os 2 anos do programa de informação, debate, questionamento, solicitação de cidadania por parte de todos nós. Então, ficamos felizes de chegarmos a mais este ano aí, dando essas informações. E o segundo acerto vai ao defensor público, Ricardo Melro, que com muita coragem, desprendimento, ingressou com essa ação judicial em desfavor das assessorias militares, que no nosso ponto de vista tem prestado um desserviço ao Estado. Porque quando você valoriza um policial que está ali
fora da sua atividade fim, você automaticamente está desvalorizando aquele que está na prioridade, no combate, tudo isso ganhando menos do que o outro. Então, esses são os meus acertos. E já o erro do alvo vai justamente para as assessorias, que estão na contramão de tudo isso. Recentemente, o governador, até numa atitude corajosa, vetou uma lei que dava gratificações para militares que estavam na Assembleia Legislativa, em funções de assessoria, e a Assembleia, infelizmente, derrubou esse veto, permitindo as gratificações. A mesma Assembleia que mostra muita lentidão na votação de outros assuntos de interesse do Estado, foi muito rápida para derrubar o veto do governador e voltar com essas gratificações. Bom, nós agradecemos mais uma vez a sua presença, também parabenizamos pela sua forma de agir, pela sua humildade, pela sua ausência de vaidade, parabéns pela extinção dessa assessoria militar também. Bom, esse programa está indo ao ar numa semana que é muito especial. Essa semana é o Mês Internacional da Mulher e eu faço aqui uma singela homenagem juntamente com o Leonardo a Hebe Camargo, representando a todas as mulheres desse país, também a professora Eriene lá do Senac, que faz um trabalho maravilhoso, tirando esses jovens aí das ruas, os ocupando e os capacitando. Isso é muito importante. Leonardo, alguns agradecimentos? Sim, também, coincidência ou não, tenho aí essa semana mulheres para fazer aqui o agradecimento à doutora Caiane Bellarmino, que ajudou no contato aqui com o doutor Daniel, a jornalista Elisa Azevedo, assessora de imprensa lá da Defensoria Pública, que também estabeleceu contato com a jornalista Dulce Melo, e para todas as mulheres, sintam-se parabenizadas aí pelo Dia Internacional da Mulher, o Mês Internacional da Mulher, o que ficamos muito felizes aqui de estar registrando. Bem, agradecemos a todos pela audiência e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita para você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. TV Farol, a TV feita para você.